Deus colocou no meu coração um tema, eu nunca tinha pregado sobre esse tema, e Deus trouxe essa palavra, esperança. Deus me levou a alguns textos bíblicos, e eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de João, capítulo 11, livro de João, capítulo 11, leitura do demais conhecido dos irmãos, a temática fala da ressurreição de Lázaro, e nós vamos falar de esperança essa noite, que Deus tenha a nos ensinar através desse tema. Bendito seja o nome do Senhor. É o texto base, nós iremos também adentrar em outros textos, né? Livro de João, capítulo de número 11, a partir do verso 1, nós vamos ler alguns versículos e eu vou assim falando para os irmãos, assentados como estamos. Diz assim a palavra do Senhor: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Verso 3: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Verso 6: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Vamos avançar para o verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Vamos avançar para o verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também, aleluia, sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Vamos para o verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetivaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Tiraram-lhe, aliás, disse-lhe Marta, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Nós queremos pedir a tua graça, o teu favor. Perdoa nossas falhas, as nossas transgressões, seja por pensamentos, sejam por ações ou por omissões. Que a tua palavra, Senhor Deus, ela venha aos nossos corações. E possamos ter momento, Pai, de edificação, da graça do Senhor. Leva cativo todo o pensamento, Deus, ao trono da tua glória. Tira as preocupações, as distrações. Nós possamos, neste momento, ter um tempo de qualidade, meditando na tua palavra. Assim te pedimos e te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém, amados? Amém, glória a Deus. Um texto que fala muito ao nosso coração, um texto
que se passou na cidade de Betânia, que ficava aproximadamente 15 estádios de Jerusalém. Nesse texto nós vemos Jesus como personagem principal, nós vemos os seus amigos, e Jesus também tinha amigos, Marta, Maria e Lázaro. Nós vemos uma multidão de judeus, nós vemos os discípulos. E o que me chama a atenção nesse texto, amado, é que Deus está no controle de todas as coisas, apesar das dificuldades, apesar de cenários caóticos. Note bem que no verso 24, desde o princípio, Jesus ele toma o controle daquela situação. De um cenário a qual Lázaro, aquele a qual ele amava, era amigo de Jesus, estava enfermo, e a sua enfermidade era uma enfermidade grave. Note que Marta, primeiramente, ela manda mensageiros até Jesus, informar-lhe que o seu amigo Lázaro estava doente. E quando Jesus soube dessa notícia, note bem no verso 4, a primeira coisa que o mestre faz, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Observe bem, amados, que em nenhum momento Jesus perdeu o controle daquela situação. Eu consigo imaginar Marta e Maria vendo o seu irmão acamado, enfermo, e elas preocupadas começam a orar, começam a buscar ajuda, e lembram que havia um grande amigo que por vezes, quando ia evangelizar, passava na sua casa, tomava um café, fazia uma prosa, uma conversa agradável, trazendo os ensinamentos. E que amigo era esse? Era Jesus de Nazaré. E elas sabiam que Jesus Cristo era aquele que havia de vir, era o Cristo prometido nas Sagradas Escrituras. Então elas sabiam muito mais do que ninguém de que Jesus, se ele estivesse lá, como o texto assim menciona, o seu irmão não teria morrido. E por duas vezes, uma vez Marta e outra Maria, elas interrogam ao mestre. Mas note bem que elas não falam para Jesus porque ele se demorou. Mas mestre, por que o Senhor demorou? Mas elas falam: se o Senhor estiver aqui, ele não teria morrido. Porque elas creram piamente na ação de Deus, que o Senhor tem poder para ressuscitar. E no verso de número 6, o Senhor ainda mantém o controle da situação. Note: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Parece um pouco contraditória essa ideia. Se Lázaro era um amigo íntimo do Mestre de Jesus, e Jesus, sabendo disso, ainda espera mais 2 dias. Aí eu consigo imaginar a nossa aflição quando nós clamamos, quando nós buscamos a Deus por uma resposta, e a resposta às vezes não chega, e nós nos debruçamos ao Mestre de joelhos, a orar, a clamar, e às vezes derramamos nossas lágrimas, e o milagre não vem na hora que a gente quer, porque é na hora que Deus quer, e às vezes nós nos desesperamos, mas nós não podemos perder a esperança. Falando de esperança, amado, o que é esperança? E pesquisando um pouquinho, esperança pode ser entendida no sentido literal como um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, uma confiança em coisa boa, uma fé. Uma confiança está atrelada à fé. Desde a confiança das coisas naturais, por exemplo, eu pego o carro, eu tenho confiança que eu vou me deslocar do meu local onde eu resido até o trabalho. É verdade? Quando eu pego um carro, eu tenho confiança de que eu vou entrar, vou sentar e vou até outra margem do rio ou do lago. Eu tenho uma confiança que se eu estudar por uma prova, eu vou ser bem sucedido. Mas a esperança no sentido espiritual, ela está em outro patamar. Ela é colocada no nível da fé e da caridade. Quando o apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, ele nos diz que ainda permanecem a fé, a esperança e a caridade, ou em outras versões o amor, mas o maior destes é o amor. Então Paulo ele coloca a esperança
no patamar do amor e da fé. A esperança, amado, tem que estar no nosso coração. Nós não podemos jogar a toalha, nós não podemos nos render. A adversidade, ela pode bater na nossa porta, os dias são maus, como a Bíblia fala, mas nós não podemos perder a fé. Aleluia. Em Lucas capítulo 18, o mestre fala naquela parábola da viúva e do juiz iníquo. Lá no final ele fala: quando ele vir, achará pois fé na terra, porque as pessoas estão desesperançosas. Como o pastor falou, muita gente está saindo da igreja, mas nós devemos orar, nós devemos clamar e estar firmados na rocha. Bendito seja o nome do Senhor. Esperança no sentido, em outro sentido que nós podemos entender também no sentido teológico, segundo a esperança é algo que requer uma certa perseverança. Ou seja, acreditar que algo é possível mesmo quando há indicações do contrário. Porque acreditar que é possível quando tudo vai bem é fácil. Agora, acreditar que o Senhor está no controle, que Ele irá fazer o melhor, mesmo nos vendavais, mesmo nas tempestades, aí é experiência. Mesmo que tudo indique o contrário, aleluia, mesmo que a tempestade se levante, mesmo que a provação apareça, mesmo que a necessidade bata na nossa porta, isso é esperança. É acreditar que Deus fará exatamente aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Isso é esperança, é acreditar, é confiar. Aquela viúva, ainda falando daquela parábola de Lucas 18, ela foi insistente, ou seja, a perseverança é esperar com perseverança, esperar com confiança. Todo o cenário era contrário a ela. Havia muitas causas mais importantes, havia inclusive um juiz que não temia Deus, não respeitava homem algum, conforme a Bíblia fala. Mas aquela viúva, ela não se importou, ela continuou indo dia após dia. No primeiro dia, negativa. No segundo dia, mais um não. Na outra semana, esquecida. Mas ela continuou persistindo. Isso é perseverança, isso é esperança. E nós devemos seguir esses exemplos. Está difícil, está complicado. Vamos seguir servindo a Deus, buscando a Deus, ensinando a palavra, orando, jejuando, clamando. E Deus com certeza irá nos revelar os seus projetos em 2022. E o ano ainda não acabou, ainda há 2 meses e meio praticamente. E eu creio que muito ainda Deus tem a fazer em mim e em você, nas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. E outro texto também que eu queria explorar com os irmãos, a respeito de perseverança, a respeito de não desistir, a respeito de continuar, apesar de indicações contrárias, apesar do vento contrário. Um outro texto também que eu gostaria de compartilhar, está em Atos capítulo 27, do verso 12 a 25, mas nós vamos começar a partir do verso 21. É aquela passagem que Paulo, ele está no mar Mediterrâneo, em direção a Roma, e na costa da ilha de Creta, aquele navio já açoitado por mais de 14 dias de uma tempestade, e não se via o sol, não se via as estrelas, o desespero tomou conta, e aqui parece que é um paradoxo, estamos falando de esperança, né? E o texto bíblico fala que a desesperança tomou conta dos marinheiros, dos presos, da qual Paulo se inseria, do capitão do barco, do centurião que estava ali comandando os soldados. E a desesperança foi tamanha que eles começaram a jogar ao mar os alimentos, jogaram ao mar instrumentos da embarcação. Então o desespero foi tão grande, amados, que eles já não tinham condições psicológicas, mentais de tomar decisão. Tanto é, Deus levanta Paulo e fala: olha, varões, vamos comer, porque afetou de tal maneira a parte psicológica dos marinheiros, de toda aquela tribulação, que eles perderam o senso de tempo, senso de alimentação, senso da vida. Mas Paulo, usado por Deus, ele chega e fala: varões, esta noite um anjo me apareceu. Note bem, amados, um anjo de Deus apareceu a Paulo e falou que nenhum deles seria perdido. Se os irmãos depois lerem o capítulo 27 de Atos, assim fala que Deus, olha só como é um Deus amoroso, um Deus que cuida,
Aleluia, um Deus que tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia. Paulo, seu destino era Roma. Importava que Paulo chegasse a Roma. Porque Roma, amados, porque Roma era o centro econômico, militar, aleluia, e político da época. Era a principal capital, era a capital do Império Romano. E Paulo sabia que se chegasse a Roma o Evangelho alcançaria o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Então o interesse de Paulo e de Deus também era que aquela embarcação, embora destroçada, os homens ou as almas, nenhuma fosse perdida. E o texto bíblico fala que nenhuma das almas foi perdida. A esperança parece um paradoxo, né? Parece ideias contrárias. Como vamos falar de esperança em um cenário caótico, uma tempestade? Porque o Deus da esperança usou Paulo para dizer que nenhuma alma seria perdida. Deus tem chamado a mim e a você também para anunciar a esperança verdadeira em um mundo caótico, em um mundo que já jogou a toalha, em um mundo que não tem mais sentido, em um mundo que as pessoas perderam o senso do que é certo e do que é errado. Deus nos chamou a fazer a diferença, a falar de esperança. E a bendita esperança se encontra no sangue precioso de Jesus, vertida na cruz do Calvário. Essa é a nossa principal esperança. Então Paulo, ali, não só Paulo, mas toda a tripulação, ela vai na ilha de Creta. E aí depois eles pegam outro navio e Paulo chega até Roma e conclui seu ministério, ficando 2 anos em prisão domiciliar, escrevendo cartas, epístolas, anunciando o Evangelho, e Roma ali ela é impactada pelo poder do Senhor Jesus Cristo, através da vida de um homem que se dispôs. E no meio da desesperança, no meio do sufoco, do caos, aleluia, com tempestade, ele trouxe uma palavra de esperança, sabendo que Deus, aleluia, tinha planos para que aquela tribulação, nenhuma das pessoas ali se perdesse ou morresse. Bendito seja o nome do Senhor. E assim, amados, é a nossa vida. Devemos ser um ponto de iluminação, de luz, ser ministros de Deus na terra. Aleluia. E quando nós nos colocamos nessa posição de ministro, aleluia, e anuncia a palavra, que traz uma palavra de esperança, nós conseguimos ver, amado, o cenário mudar, as coisas sendo transformadas, porque Deus ele deseja usar a cada um de nós. Não importa o cenário, não importa os reveses, as perdas, às vezes é necessário passarmos, amados, por algumas pequenas perdas, para que lá na frente a gente conquiste uma vitória maior. Às vezes é necessário recuar um pouco, assim como uma flecha, e o atirador, para que a flecha alcance o seu objetivo, primeiro ele recua, não é verdade? A flecha através do ar e lança a flecha. Assim também é a nossa vida, às vezes é necessário voltar um pouco, recuar um pouco, esfriar, deixar as coisas, Deus colocar as coisas no lugar, e aí sim Deus dá a direção certa. Porque não adianta lançar a flecha a esmo, né? Por isso que eu achei interessante a ideia do pastor Daniel, orar. Na oração nós vamos ter direção, não adianta agir de qualquer maneira. Oração, quando nós agimos, Deus tem resposta. Quando nós agimos, Deus quebra grilhões. Quando nós agimos, Deus coloca as coisas no lugar. Deus tem todo o controle. Deus ele nunca perdeu o controle das circunstâncias. Embora a gente pense que a gente não tenha o controle na mão, é bem verdade. Nós não temos essa capacidade, humanamente falando, de controlar os eventos, principalmente algumas coisas que não nos pertencem, ou ou a gente não tem relação com tais situações, ou não tem envolvimento com tal situação de outro local, em outra cidade, a gente não tem como agir. Mas quando nós oramos, quando nós confiamos no Senhor, quando nós depositamos a nossa fé, a perseverança, aí Deus começa a agir. Deus começa a colocar as coisas no lugar. E tudo, amado, tem que ser feito para a glória de Deus. Note bem que no primeiro texto, em Lucas, no livro de João, capítulo 11, quando Jesus ele soube que seu amigo Lázaro estava doente, o que é que ele fez?
ainda se demorou 2 dias. E no texto, no verso 4, é interessante que ele fala que esta enfermidade ou esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Que coisa gloriosa, estupenda, maravilhosa, coisa de Deus. Uma doença, algo ruim, algo que não traz benefício para ninguém. Deus usou uma doença para trazer a glória dele. Aleluia. E se demora ainda 2 dias. E aí Marta e Maria, como a gente já leu aqui para a mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, naquele momento elas criam piamente, a sua esperança era que o Senhor Jesus estivesse ali. Se o mestre estivesse ao lado de Lázaro, Lázaro não teria morrido. Mas nós servimos um Deus, aleluia, que é o Deus que transforma a tristeza em alegria, a morte em vida, aleluia, o pranto em alegria. Esse é o Deus que nós servimos. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. E assim o Senhor fala para Maria, olha só o que o Senhor fala para Maria, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que crê, todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? É o que ela responde: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Em momento algum, Marta e Maria perderam a esperança. Em momento algum, elas deixaram de acreditar. E Deus, através de Jesus, para glorificar o próprio Filho de Deus, Jesus ele fala no meio dos judeus e de Marta e Maria: Pai, a ti faço esta oração, pensei que tu me ouves, mas eu faço por causa da multidão, para que eles creiam também. Então o interesse também de Jesus era a multidão, para que a multidão glorificasse a Jesus, glorificasse a Deus. Então, mas o que eu aprendo com isso? As circunstâncias, as adversidades, elas podem bater a nossa porta e podem ser um detalhe, pode ser um pretexto para que Deus, o soberano Deus, possa glorificar o seu nome. E às vezes a gente se desespera, às vezes a gente não vê saída, mas tudo que a gente coloca na mão de Deus tem saída, tem resposta, aleluia, tem refúgio, aleluia, tem resposta favorável, porque Deus ele é fiel para transformar as circunstâncias. E a gente tem que acreditarmos nesse Deus poderoso, aleluia, Criador dos céus e da terra. Nada está desapercebido aos olhos do Senhor. A esperança que nós devemos ter, amado, é que a nossa vida aqui na terra tem que ser para glorificar o nome do Senhor, tem que ser para exaltar, aleluia, o seu santo nome. Nós devemos viver aqui na terra, sabendo que o Senhor nos conduz, que o Senhor nos abençoa, que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Não jogue a toalha, não engavete os projetos. Pelo contrário, Deus dos altos céus, é Ele quem dá a vitória a cada um de nós em tempo favorável. Esperança é acreditar com perseverança, com fé, é não jogar a toalha, é não dizer que acabou. Deus tem muito a realizar. Aí você pode me perguntar assim: mas irmão Edilão, eu tenho, vou chutar aqui, 80 anos, eu não sei quem o ancião da igreja mais antigo, mais idoso, mas eu já tenho 80 anos, 82. Moisés foi chamado com 80 anos para libertar o povo hebreu do Egito. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus o abençoou, e Deus o constituiu o legislador do povo hebraico, a qual veio a constituição do povo de Israel. Ele que criou as leis, através de Deus, sendo o grande legislador, aleluia, do povo hebraico, daquela nação que iria se iniciar. Ou seja, alguém com 80 anos, é para dizer que não importa a idade. Deus estava nos dizendo nesse momento: não importa a idade, não importa o tempo, o lugar, Deus usa quem Ele quer, da forma que quer, aleluia, porque Ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E último texto para nós concluirmos,
se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Livro de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Uma leitura também muito conhecida, cuja temática é esperança. Olha só a epígrafe do texto: a ressurreição do filho da viúva de Naim. Diz assim a palavra: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez, um cenário de morte. Agora não é como a leitura de João capítulo 11, mas agora que já existia um morto, né? E era filho de uma viúva, filho único, a Bíblia relata. A Bíblia não fala o nome da viúva, nem o nome do filho. E a Bíblia fala que Jesus, no dia seguinte, ou seja, no dia subsequente ao milagre, né, da cura do centurião, que está no capítulo anterior, ele estava em Cafarnaum e se dirige a Naim, que era próximo a Cafarnaum. E chegando à porta da cidade, era costume do povo judeu, ao enterrar os seus mortos, saírem pela porta. E Jesus, ao entrar na porta, acompanhava uma grande multidão, bem como seus discípulos. Mas a Bíblia fala que havia uma outra multidão que estava acompanhando o enterro do velório. Duas multidões que se encontram. Aleluia. Mas nós, amados, isso é um sinal. Que Jesus ele nos percebe na multidão. Que Jesus ele nos vê em meio à multidão de pessoas. Ele nos contempla. E ele contemplou aquela mulher. E é diferente aqui o significado, ou o que Deus quer nos mostrar nessa terceira narrativa. É diferente. Aqui a mulher não pede nada. Jesus se compadece dela. Aqui é diferente. Jesus olha para ela e contempla o seu coração, e contempla a sua dor. Jesus ele contempla a minha e a sua dor, a minha e a sua necessidade. Não pense que passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ele sabe a nossa enfermidade, a nossa dor, as nossas dificuldades, as nossas calamidades, as nossas limitações. E ele contempla aquela viúva. A Bíblia não cita o nome da viúva, mas Jesus contempla naquela multidão. As duas multidões se encontram. E Jesus, diferentemente da primeira passagem, quando ele recebe a notícia, aqui não, aqui ele se compadece, sem receber notícia alguma. E se dirige à mulher, aleluia. A Bíblia fala que o cortejo para. Jesus toca no esquife, aleluia. Aí ele começa a ação de Deus ali, amados, no toque do esquife. Quando ele toca, aqueles que carregavam o caixão param imediatamente. E a Bíblia fala que aquele jovem sentou-se e começou a falar. Porque quando Jesus toca, quando Jesus opera, a morte não pode ficar calada. Canta lá, baixou do Lobanai. Nada pode, amar aos pés do Senhor Jesus. Quando Ele está presente, Ele transforma todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. E aquele velório se transformou em regozijo. Aquele momento de tristeza se transformou em alegria. Aquele momento de despedida, de desilusão ou de fraqueza se transformou em momento de glorificar o nome do Senhor. E toda aquela multidão começou a glorificar, começou a exaltar, a bendizer o nome do Senhor. Porque, amados, aonde a tristeza há, quando Jesus está, até a tristeza salta. Aonde o Senhor está, pode ser o cenário mais caótico, mais triste, não perca a esperança. Deus, Ele é a nossa esperança.
Aleluia, nada está perdido, não há nada que o Senhor não possa intervir e mudar o quadro ao nosso favor. Aqueles que oram, aqueles que buscam, aqueles que clamam, vale a pena buscar, orar, continuar acreditando, não jogar a toalha, não desistir. Deus tem projeto ainda na minha, na sua vida. Aleluia. Assim como nesse terceiro texto, aquela viúva estava pronta para enterrar seu filho. Era uma despedida, era a morte, mas o Senhor se compadeceu. Uma multidão encontrando outra multidão, para dizer que o Senhor nos olha, aleluia, na multidão. Você não está só, você não está a esmo, você não é fruto do acaso, você é projeto de Deus. Aleluia, nós somos projeto de Deus. E Deus tem um projeto na minha e na sua vida. Assim como aquela multidão, aleluia, estava se dirigindo para um enterro. Muitas vezes nós estamos na multidão e nós sabemos para onde estamos indo, mas o Senhor, dos altos céus, Ele muda a nossa história, Ele muda o cenário, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, que contempla a minha e a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados, para concluir, vale a pena confiar, vale a pena depositar no altar do Senhor nossas preocupações. E aí Deus nos faz lembrar do texto de Ana para encerrar. Ana era estéril, não tinha filhos, e Deus trabalha na impossibilidade, porque Ele é o Deus que trabalha na impossibilidade e na imprevisibilidade. Não era possível porque ela era estéril, e aí ela começa a clamar a Deus, e Deus, assim, interessante que ela vem à igreja, ou na época, né, a sinagoga da época, e ela começa a orar, mas não falava, não pronunciava nada. Os irmãos conhecem bem o texto. Eli, que era o sacerdote, a teve por embriagada, porque ele pensava, olha, ela só pode estar embriagada, porque ela não está falando coisa com coisa, não está saindo som. Mas note bem, amados, que ela foi humilde. Ela falou, a tua serva, aleluia, na amargura do seu coração tem pedido por um filho. Aleluia. E ele fala, vai, que o Senhor te conceda uma bênção. A importância da bênção sacerdotal, a importância da bênção do anjo da igreja. E aí ela sai, e a Bíblia fala nos versos seguintes, que Deus lembrou de Ana, e ela concebeu e teve um filho, a qual o chamou de Samuel. Aleluia. Porque fala, do Senhor pedi, do Senhor o darei. E aí ela traz Samuel à casa do Senhor, e Samuel se constitui um grande profeta, sacerdote e juiz. Que história magnífica, que história linda, de quem não perdeu esperança. Ana, ela não perdeu esperança. Que nós também nessa noite não possamos perder jamais a esperança desse Deus maravilhoso que trabalha a nosso favor. Deus abençoe todos, em nome de Jesus.